Between the 1980s and 1990s, one name stood out as a true legend in the world of jiu-jitsu, a name that still resonates as a symbol of perfection, skill, and respect, both on and off the mats. He was the most feared fighter of his generation, and we're not talking about just any champion, but someone who seemed unbeatable, on a level almost supernatural. This fighter never lost a single fight, not even in the brutal training sessions, nor in the most challenging competitions. From the moment he earned his black belt, Rickson Gracie cemented his legacy in a unique way. All his victories were by submissions, and not just simple wins, but finishes that showcased his technical dominance, his calm under pressure, and his ability to control any situation. Son of the iconic master Helio Gracie, he didn't just inherit the name of a legendary family, but also the responsibility of carrying the legacy of a family that revolutionized jiu-jitsu in Brazil and around the world. But what really made Rickson stand out was his almost supernatural ability to dominate any opponent, no matter their weight or style, with a grace that seemed to defy the laws of physics. Now, you're about to hear stories that define the true spirit of this Brazilian legend, Rickson Gracie. Get ready to discover the secrets, the challenges, and the victories that solidified his name as a true jiu-jitsu legend. Stick with us and see how this man, who was never defeated, became a global reference in both sport and life. Acho que quando eu comecei a treinar jiu-jitsu e acompanhar, era uma época que o Rickson estava muito ativo, né? Ele era o principal faixa preta do jiu-jitsu, da família. Ele lutava todos os campeonatos, peso absoluto. Ninguém nunca resistiu 10 minutos ao Rickson, né? O que é, assim, os caras falam, porque na época, a época era diferente. A época é diferente para quem está lá na época também, né? Então era diferente para ele igual. Ele era fora de série. Ele botava o nome em todos os campeonatos, né? Então ele estava sempre lá lutando e ganhando dessa forma. Então isso já era impressionante. Depois eu pude conviver com o Rickson e sentir na pele. O primeiro treino que eu dei com ele, na verdade não foi o primeiro treino. O primeiro treino que eu dei com ele foi num evento que eles fizeram no Padre Antônio Vieira, que eles convidaram a academia do Carlinhos Gracie Jr., que não era nem Gracie Barra na época, que tinha Regan, Jean-Jacques, Soneca, né, o Johnny, os irmãos todos, Machado, Roger, e convidaram os alunos do Jacaré, porque o Jacaré treinava na academia do Rickson nessa época. E nós fomos lá fazer um treino. Nesse treino, que devia ter umas 80 pessoas treinando ao mesmo tempo, ele pegou todo mundo 2 vezes. Eu treinei com ele, sei lá, já no final de 1h30, assim, eu era faixa roxa na época. E ele me pegou 2 vezes também, beleza, era normal, pegou todo mundo do treino 2 vezes, ele treinou por 2h30 de forma consecutiva, sem parar. Ele pegava 2 vezes, tempo, trocava dupla e ia de novo, né? Eu tava lá, eu vi, ninguém me contou, um monte de casca grossa, todo mundo bateu 2 vezes. Depois eu fui pra Califórnia, em 89, a primeira vez, e fui visitá-lo. E aí a gente treinou na garagem dele, porque na época eu tava dando aula na garagem. E eu bati 9, na garagem do Rório. Eu estava treinando, dando aula na garagem do Rório. E aí eu bati 9 vezes em 40 minutos de treino. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro de faixa preta. Não era brasileiro ainda porque não tinha, mas era o campeonato principal da época lá. Tinha acabado de ser campeão e voei para treinar com ele e bati 9 vezes. Eu tava assim, tipo, muito tempo sem bater, né? Assim, tipo, de treino da academia, de coisa. E, cara, foi assim, um treino que eu me senti assim, acuado. Na verdade, não foi muito, não foi atropelo, não foi nada disso. É um cara que, tipo, é violento contigo. Ele realmente tem, assim, tipo, o olho de tigre do que é, tipo, ir pra dentro de alguém. Por isso que eu acredito que ele assustou um pouco todo mundo que treinou com ele. Porque a gente tava naquela de campeonato, né? Tava já mais ligado, assim, no que era uma competição. E ele realmente, acredito que ele pegou, assim, ele foi, tipo assim, uma mistura do Hollis com a mentalidade do professor Hélio e ele mesmo ter aquela coisa dentro dele mesmo do olho de tigre que realmente surpreendia.
acreditava muito no estrangulamento, que era uma coisa que pouco se fazia nessa época, e já tinha uma distribuição de peso bem à frente do tempo dele. Tanto que quando eu passei essa temporada lá com ele, depois que eu voltei, a minha distribuição de peso realmente era outra. A filosofia dele de vida realmente me cativou assim, a realmente querer seguir o caminho samurai. Eu tive várias influências dele, foi um cara que me influenciou muito. O jeito dele, né? Bem tranquilo, sério, cara, né? Aquele espírito samurai ele sempre teve isso, não é forçado. Ele entra num ambiente, a energia dele é diferente mesmo, entendeu? Então ele entrou lá, assim, galera, tudo bem, aí todo mundo, né, assim, corrido, o Renzo, né? O Renzo, da família dele, o Renzo sempre foi o cara mais comunicativo aí que tem, né? O cara mais carismático, né? Falou, e aí, São Henrique, qual vai ser? Pô, o que tu quer fazer, né? Querendo ver qual era a dinâmica, né, que ele queria fazer, né? Aí ele virou e falou assim, pô, cara, deixa eu dar um treininho com cada um de vocês, é isso? Se estiver tranquilo pra vocês, eu vou dar uma suada com vocês aí. Aí, beleza, vamos lá e tal. Meu irmão, ele enfileirou todos nós, um atrás do outro. Não estou exagerando. A gente deve ter ficado ali quase umas 2 horas, ali, 1 hora e pouco treinando. Foi não só assim, uma coisa impressionante, né, de que ele finalizou todos nós, né, mas acho que o mais impressionante ali que eu aprendi, que foi mais importante até do que estar nesse momento histórico, foi que eu aprendi ali como treinar nessas circunstâncias, cara. Porque ele treinou com a gente de um jeito, Alonso, que ele não pegou e esmigalhou a gente. Tipo, fazendo aquela força monstra, estrangulando a boca, não deixando fazer nada, não deixando raspar, não deixando passar guarda. Ele treinou com a gente, mas deixando a gente treinar. Entendeu? Então, ele pôs a pele no fogo. Ele deixava a gente chegar do lado dele, entendeu? Deixava raspar, ele caía por baixo. E daqui a pouco ele ali, naquele jogo ali, naquela coisa, ele ia envolvendo a gente e pegava. E vou falar mais, você sentia que ele era um cara com uma precisão, com uma força isométrica assim, bizarra, o tamanho dele. Mas, cara, era com muita finesse. Muita finesse. Eu vou te falar que foi zero grossura. Zero. Uma coisa que eu acho interessante, que o Rick sempre frisava, não era exatamente a posição tal, não tinha mágica, entendeu? O entendimento que ele passava da coisa era muito interessante, de não perder posição, entendeu? De você saber apertar, onde colocar o peso. Tem vários tipos de montada, coisa que eu não sabia, montada para segurar o cara quando está esperneando, montada para você atacar, montada para você bater. Então, assim, o Riga, eu acho, infelizmente, uma covardia, né, cara? As pessoas que não lembram dessas pessoas, né? Principalmente do Rickson. O Rickson era fenomenal, é só pegar as lutas dele no YouTube e ver. Pegou cascas grossíssimas, até da minha própria academia, e, pô, cara, o jeito que ele fazia a coisa parecia muito fácil, né? Era um controle corporal, uma habilidade. Ele não perdia a posição. Você não viu o Rickson cair montado e do nada. Ele era um cara muito, muito, muito redondo, entendeu? Não tinha quina, era muito redondo, muito perfeito, né? E ele não ensinou a posição, ele me ensinou o entendimento do jiu-jitsu. Porque você ia jogar na progressiva, sempre esperando o possível ataque que a pessoa, a possível defesa, né, que a pessoa poderia fazer, sendo ela um UPA, sendo ela uma esperneada, uma tirada de costas. E quando você chega numa posição, você tem que naturalmente colocar o seu corpo em uma posição para forçar o cara a te dar alguma coisa, entendeu? Não é impor a força. Ele se posicionava do jeito que ele fazia você entregar para ele exatamente o que ele queria. E ele estudava muitos movimentos naturais de uma pessoa normal, entendeu? O que a pessoa faria numa situação dessa, entendeu? Então ele já tinha mais ou menos engatilhado, quando ele se ajeitava, o que o cara ia fazer. Aí ele ia botando na frente, e era difícil de acompanhar, entendeu? Era esse entendimento que ele me deu. E nesse seminário, eu vi que ele estava treinando e eu fiquei quicando porque eu queria entrar para treinar, né? E aí ele foi treinando com um, naquela velha história da família Grace, ó, bateu, perdeu, saiu. Ó, bateu rápido, saiu. E aí tinha bastante gente no seminário, mas tinha muita gente que não quis treinar, não treinava, e aí treinaram assim, acho que foram uns 10 caras com ele, todo mundo batia e saía.
E aí eu fui o penúltimo, entendeu? O último foi o Ricardo Riotti, americano. Né? E aí eu consegui resistir bem, que eu estava acostumado a treinar com os caras mais pesados, duro, bom, o Sérgio Kane me atacava muito. Eu consegui resistir bem, mas demorei 7 minutos com ele, com 7 minutos eu bati. Eu luto em qualquer arte marcial, com qualquer peso, para provar que o jiu-jitsu é a número 1. Você luta com o Mike Tyson? Na hora. Você luta? Na hora. Ele não sabe lutar agarrado. A luta, sempre que tem o clinch, quando se agarra, o juiz vem. Por isso que o juiz salva a vida dele toda hora. Separa, começa de novo. Ele é muito bom. Eu nunca vou trocar soco com o Mike Tyson. Mas numa luta de vale tudo, a última coisa é que ele vai me ter na distância do soco dele. Eu vou estar muito longe, vou dar chute nele, vou agarrar, vou levar ele pro chão, ele vai ficar perdidinho. Ah, você vai por outros caminhos, você não vai no que ele é bom. Claro. Você vai onde ele não domina. Na fraqueza. Na fraqueza do cara. Briga para 3 minutinhos só.